Boa tarde, gente, tudo bom? Vim aqui pra gente estudar mais um pouquinho sobre os domínios da mediunidade, livro do Chico Xavier. A gente já tá no 5º capítulo, a assimilação de correntes mentais. A gente tem vindo de outros capítulos onde a gente teve a introdução ao conhecimento, né, da mediunidade, depois a gente verificou o psicoscópio, que é aquele aparelho, né, que dá pra ver as ondas magnéticas que saem de alguém, né? E a gente passou pela reunião espiritual, então vendo os médiuns que são encarnados fazendo a reunião espiritual, e a gente também passou pelo anjo serviço, que era o que acontece no plano espiritual enquanto está tendo a reunião. Então vamos lá. A assimilação de correntes mentais. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Nosso orientador articulou a apresentação. O irmão Clementino abraçou-nos acolhedor. A casa pertencia-nos a todos, explicou sorridente. Estivéssemos, pois, à vontade na tarefa de que nos achávamos investidos. A essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto aos médiuns que estariam de serviço. Clementino avançou em direção de Raul Silva, perto de quem se postou em muda reflexão. Logo após, Aulus convidou-me ao psicoscópio e, graduando-o sob nova modalidade, recomendou-nos acurado exame. Foquei os companheiros encarnados em concentração mental, identificando-os sob um aspecto diferente. Dessa vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares, os plexos emitiam luminescência particular, e justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Então a gente pensa, né, quando o médium está ali se disponibilizando, como que é enxergado do lado de lá. A pessoa está ali em volta da gente que está encarnado aqui, a força que se aparece. Assinalando-nos a curiosidade, o assistente explicou: em qualquer estudo mediúnico não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele, músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma. Na Terra, constituindo-lhe vestimenta temporária, segundo as condições em que a mente se acha. Nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra na fronte do amigo que comandava a assembleia, mostrando-se-nos mais humanizado, quase obscuro. O benfeitor espiritual que ora nos dirige, acentuou o nosso instrutor, afigura-se-nos mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório em que se respira habitualmente, descendo à posição de Raul, tanto quanto lhe é possível, para benefício do trabalho começante. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, a maneira do musicista emérito manobrando respeitoso o violino de alto valor, do qual se conhece a firmeza e a harmonia. Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo em que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se embalava de luminosidade intensa, embora diversa. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares, expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações. Com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Terminava a oração, acerquei-me de Silva. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe saltavam no campo físico, e observei-lhe então todo o busto, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de força, a eriçar-se-lhe a pele num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Nessa onda de força descansava sobre o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo, que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras.
Acompanhando minha análise, o assistente explicou. O jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva, como uma corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebrino, como a energia elétrica da usina emissora que, atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. E o problema da voltagem, daí curioso. Não foi esquecido, Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-lhes a possibilidade. Tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos, e sorrindo. Cada vaso recebe-o de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Aí é curioso, porque o médium que estava ali na mesa, ele ouviu e ajudou o irmão que estava precisando de ajuda, que estava numa vibração mais baixa. Então ele conseguiu alinhar a vibração dele direitinho para conectar com a pessoa que estava ali. No momento, ele pegou essa pessoa, conversou com ela, fez uma prece e elevou a vibração dos dois. Então assim, não quer dizer, erroneamente eu acreditava, que você estando numa vibração muito boa, você dificilmente vai ajudar alguém, porque você está numa vibração muito boa, para chegar perto de você só espíritos com vibração muito boa. Quando você às vezes está numa vibração meio ruim, você consegue atrair melhores que precisam de ajuda. Eu falei, é errado, mas era o que eu pensava. E não, né? Você consegue modular isso ali na mesa. E aí você vai ter um paro, né? Você vai ter ajuda de pessoas que estão ali para te ajudar a modular novamente a sua energia e levar consigo a pessoa que está precisando de ajuda, né? O espírito ali que está precisando de ajuda. Bom, eu vou continuar aqui. Os confrontos de aulos sugeriam belas indagações. A ligação elétrica gera luz na lâmpada. E aí? O contato espiritual, de certo, segundo inferíamos, improvisava forças igualmente a se derramarem do cérebro e da boca de Silva, na feição de palavras e raios luminosos. O instrutor percebeu-nos a muda inquirição e apressou em aclarar. A lâmpada, em cujo bordo se faz luz a roja de si mesma, os fotônios, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico, através dos movimentos que lhes são peculiares. E na nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros, pelas irradiações que se despedem, as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. A palavra serena e precisa do orientador compelia-nos à meditação, embora rápida. Os claros apontamentos em torno da energia mental conduziam-me a preciosas reflexões. Então, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ponderei de mim para comigo. Assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando-lhe as unidades atômicas, o campo da mente oferecia largas ensanchas ao estudo de suas combinações. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam naturezas diferentes, com característicos pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de definirem as qualidades magnéticas. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Compreendia desse modo, mais uma vez, sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários das nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. É aquilo, né, que eu falei. Então, assim, você tem pensamentos, coisas que te rodeiam, isso vai modular a sua vibração, né? Então, assim, se você está em um ambiente onde tudo te enerva, tudo te irrita, você vai ficar com a vibração baixa.
Agora, se você se cerca de coisas legais, coisas que te façam feliz, coisas do bem, isso vai elevar sua vibração, né? E, consequentemente, você vai poder ser mais útil se você for estar interessado no trabalho mediúnico, ou não, né? Se você, para atrair para si boas coisas, a gente tem que estar bem. Bom, o solilóquio, porém, não devia alongar-se. Nosso orientador, atento aos objetivos da nossa permanência na casa, chamou-me a novas observações. Repararam na comunhão entre Clementino e Silva no momento da prece? E ante nossa expectação de aprendizes, continuou. Vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais, que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Para a clareza de raciocínio, comparecemos à organização de Silva, nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor, os quais o que conhecemos na Terra nos domínios da radiofonia. A emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento, e a vontade envolve Raul Silva em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior, primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas sob as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, que funcionam à guisa de condensadores, atingem de imediato os cabos do sistema nervoso, a desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí um átimo e reconstituindo-se automaticamente. No cérebro, onde possuímos centenas de centros motores, semelhante a milagroso teclado de eletroímãs, ligados uns aos outros, em cujos fluxos dinâmicos se processam as ações e as reações mentais que determinam vibrações criativas através do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora e a boca por valioso alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos ou dos pés ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos, que trabalham na feição de guindastes e condutores, transformadores e analistas sob o comando direto da mente. É interessante, né? O cérebro a gente pode pensar como uma antena e a boca como um alto-falante. É curioso, né? O cérebro como se fosse um rádio que capta ali as vibrações e a boca que consegue emanar. Como todo rádio, né? Que tem o alto-falante e a sua antena, gerações mais novas não devem se ligar muito nisso, mas precisa estar sintonizado, né? Você precisa estar sintonizado e aquilo que você emana é muito importante, né? Vou continuar aqui. A elucidação não podia ser mais simples, contudo oferecia oportunidade a mais amplas indagações. Temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Perguntou Hilário com interesse. Não tanto, adiantou o interlocutor. O pensamento, que nos é exclusivo, flui incessantemente de nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares, e usamo-lo normalmente, acionando os recursos de que dispomos. Não será possível tão fácil estabelecer a diferença entre criação mental, que nos pertence, daquela que se nos incorpora à cabeça, ponderou meu colega intrigado. Sua afirmativa carece de base, exclamou o assistente. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, de vez que nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a concretizar em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos do estilo que nos são peculiares. Nossa, gente, isso aqui é muito importante. Porque quem é um pouco médium e escuta, a gente tem sempre essa dúvida. Então, peraí, o que é pensamento meu? O que é pensamento que foi colocado na minha cabeça? É muito difícil fazer essa filtragem quando você acha que tudo que é pensamento que surgiu na sua cabeça é seu. Mas, se você se atentar ao pensamento, você consegue saber se aquilo é sua voz ou se não é. É difícil quando a gente está desavisado. Bom, continuando. E bem-humorado comentou: em assuntos dessa ordem é imprescindível muito cuidado no julgar, porque quando afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, de vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria, para refletir e agir com os preconceitos consagrados
ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e das opiniões dos afeiçoados, que constituem fácil acomodação com menor esforço. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante do hábito de discernir, para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Hilário pensou alguns instantes, e estampando na fisionomia o contentamento de quem fizera importante descoberta, falou satisfeito. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade como nos dramas cotidianos. Sim, acentuou o orientador, agora preocupado com o tempo que a nossa palestração consumia. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, ajuntou: estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor, para sempre. Gente, é interessante, essa última parte, o Hilário fala, né? Então eu percebo que temos manifestações mediúnicas em todas as coisas na nossa vida, das coisas pequenas às coisas grandes. E o assistente fala que sim, isso acontece, porque todos nós temos mediunidade, todos sofremos influência. A mediunidade ela não é algo que uma pessoa tem que é, nossa, que difícil que as outras pessoas tenham. Não, todos temos. Algumas pessoas têm consciência maior dessa mediunidade, aí por aí vai, estuda e sabe, trabalha e conhece melhor. Agora, existem pessoas, como eu estava aqui estudando um pouquinho antes, o Carl Jung, da psicologia, e ele nitidamente na história dele você vê que ele era médium, porque ele previa certas coisas que iam acontecer. Ele tinha dentro do coração dele aquele peso, aquela coisa, e ele conseguia, depois de um tempo, ele nomeou isso como inconsciente coletivo. É claro, o inconsciente coletivo existe, na psicologia é interessante se estudar, não estou falando que uma coisa não existe, tá? Mas eu te digo que isso é uma manifestação mediúnica. Quando você para prestar atenção, o que é isso senão um médium que consegue prever uma vidência, né? Clarividência. Então, assim, é curioso. Se você ouve a história da ciência, você encontra vários médiums que não acreditavam nisso, né? Ou então que não estudavam a mediunidade, mas que são cientistas e que encontraram as mesmas coisas. É muito curioso. Gente, eu vou acabando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Segue aqui o canal, que eu vou estar sempre postando esse tipo de vídeo. E semana que vem a gente segue com Psicofonia Consciente. Estamos indo bem no nosso livrinho. A gente vai estudando um pouquinho cada dia que passa. Tá me caindo muito bem esse estudo. Muito obrigada. Tchau.